O cheiro de mofo e cinzas era o único abraço que Dona Inês conhecia no alto do Morro Queimado. Naquela noite, a luz da lua, fina e prateada, mal filtrava através das arcadas quebradas da antiga capela de pedra, cujas colunas sem teto pareciam esqueletos de gigantes rezando para um deus ausente. 1848, o ano em que o império balançava nas mãos de políticos inquietos, era apenas um ruído distante e indiferente para Inês. Ela, a viúva em sua cadeira de rodas tosca e autoconstruída, era a guardiã silenciosa e esquecida daquele lugar. Seus dias eram uma melancolia de orações silenciosas. Rezar era sua única defesa contra o desespero, e seus movimentos limitados a transformavam em uma sombra, um fantasma que a sociedade, cheia de pressa e preconceito, não se dava ao trabalho de notar. Para os poucos que subiam o morro, Inês era apenas parte da paisagem, tão imóvel quanto os antigos cruzes de pedra. Sua pequena cabana, um refúgio de pau a pique remendado contra o muro da sacristia em ruínas, era espartana. Dentro, o tecido de sua roupa, um chita desbotada, estava sempre levemente úmido. A geada da madrugada no topo do morro, mesmo no clima quente, deixava tudo úmido e frio. Seu único companheiro, um vira-lata magro e cinzento chamado Tupi, estava aninhado perto de suas pernas inexistentes, tremendo levemente ao sentir a brisa que soprava pelas frestas. "Silêncio, meu Tupi", ela sussurrou, acariciando o pelo do cão. Era bem depois da meia-noite, a hora em que o sertão escuro parecia se fechar sobre a capital, quando um som alto e deslocado, o bater de ferraduras no cascalho, cortou a monotonia da noite. Não era som de um viajante comum. Eram cavalos robustos, bem alimentados, e o som autoritário de um cocheiro impaciente. Inês, cuja audição se aguçara com a perda de outros sentidos, ficou tensa. Raramente alguém subia o Morro Queimado, a não ser os ladrões em busca de ossos ou os penitentes, e nunca com tanto aparato. Ela moveu a cadeira de rodas lentamente, rangendo a madeira velha até a abertura da sacristia, onde as sombras eram mais densas. De lá, ela tinha uma visão perfeita do que restava do altar. 4 vultos negros se aproximaram, iluminados pela luz trêmula de 2 tochas que lançavam sombras dramáticas sobre as colunas. O cheiro de fumaça de óleo e suor de cavalo chegou até Inês, carregado pelo vento seco. 2 dos homens eram capangas, figuras rudes com camisas escuras. O terceiro, que Inês imediatamente reconheceu, era o temido coronel Firmino Dutra, senhor de uma das maiores fazendas de café da região e atualmente um influente político com rumores de crueldade e ganância o cercando como uma aura de pestilência. Seus olhos injetavam guerra civil e o seu nome era sinônimo de tirano. O coronel Dutra, um homem grande e musculoso, vestia uma casaca militar escura e botas de couro polido que brilhavam à luz das tochas. Ele desceu do cavalo com uma pressa que traía nervosismo. "Depressa, seus preguiçosos", resmungou Dutra, sua voz grave e imperiosa. "O sol não espera por vagabundos. E lembrem-se da minha promessa, se uma alma sequer souber disto, seus ossos apodrecerão no calabouço, especialmente você, Gouveia." O coronel Dutra não estava ali para rezar. Ele supervisionou a descarga de um objeto pesado e quadrado, um baú de ferro pequeno, mas evidentemente cheio. Era um baú elegante, com faixas de latão polido que refletiam a luz da tocha como olhares rápidos e dourados. O baú parecia muito mais caro e refinado do que qualquer coisa que deveria ser enterrada no cemitério dos pobres. Inês observou, coração batendo no ritmo da sua desesperança e do medo. O baú foi colocado ao lado da base do altar, uma estrutura de pedra pesada que sobrevivera ao fogo. Os capangas começaram a cavar. O som de metal contra a terra dura e seco era o único hino naquele lugar sagrado profanado. Enquanto observava, Inês percebeu um detalhe estranho no coronel Dutra. No pescoço dele, mesmo sob a casaca, havia um fino cordão de ouro. Pendurado nele, um pequeno, mas chamativo medalhão de prata. Não era um medalhão comum, o formato era quase o de uma lágrima, e ele parecia polido pelo toque constante.
Esse objeto, esse medalhão de prata em forma de lágrima, era um contraste surpreendente com a brutalidade e a arrogância do coronel. Ela ouviu tocar o medalhão, um gesto rápido, quase de superstição, antes de cuspir na terra. A terra era argilosa e densa, a escavação demorou. Inês sentia o frio da pedra nas suas costas, mas a adrenalina mantinha sua mente desperta. Seu tupi, o cão, começou a se mover, farejando o ar com um rosnado silencioso na garganta, atraído pelo cheiro forte dos homens e do couro novo. O coronel Dutra se irritou com a lentidão dos homens. Ele estava agitado, olhando constantemente para a escuridão, além dos círculos de luz das tochas. Vamos, cava mais fundo. Não quero que esta joia seja encontrada por algum patife faminto antes que o calor político diminua. Ele explodiu, chutando uma pilha de poeira e terra solta que se formara ao lado do buraco. Nesse instante, Tupi, o cão de Inês, com seu instinto territorial aguçado, emitiu um latido curto e rouco. Não era um latido de alarme, mas de aviso, dirigido à sombra do capanga mais próximo. O coronel Dutra parou de repente. Seus olhos se estreitaram na direção da sacristia em ruínas. O que foi isso? Ele sussurrou, sua voz se tornando perigosamente baixa. Um cão? Algum vagabundo está espiando? Tupi, sentindo o medo de sua dona e a ameaça na voz do homem, saiu de sob a cadeira de Inês e deu mais um latido, desta vez um pouco mais alto, movendo-se em direção aos vultos. Inês paralisou-se de terror. Ela não podia se mover rapidamente, não podia fugir. A cadeira de rodas era inútil para uma fuga silenciosa. Seu coração pulsava em seus ouvidos. Este era o momento do medo, a descoberta não dela, mas do seu cúmplice peludo. O coronel Dutra, vendo apenas a silhueta magra do cão no escuro, soltou uma exclamação de desprezo. É só um cachorro sarnento, livre-se dele, Gouveia! O capanga Gouveia, um homem de ombros largos e pouca paciência, deu um passo em direção a Tupi. O cão, pequeno mas corajoso, rosnou. O coronel Dutra, movido por um acesso de fúria desproporcional, deu um passo à frente de Gouveia. Ele levantou sua pesada bota de couro e deu um chute violento no flanco de Tupi. O cão soltou um guincho doloroso e agudo, rolando na poeira. O grito do cão ecoou nas paredes da capela como um lamento. Inês sentiu uma pontada de ira fria e purulenta que subiu das suas entranhas. Não era apenas o cão, era a arrogância, a certeza da impunidade daquele homem. Dutra nem sequer a notou. Ela estava ali, a menos de 10 passos, imóvel e desamparada, e o coronel só via um incômodo a ser esmagado. Ela era a testemunha, e ele nem desconfiava. Essa invisibilidade que a aprisionava era de repente sua única arma. O capanga Gouveia riu, enquanto Tupi se arrastava de volta para Inês, gemendo de dor. O coronel Dutra, satisfeito por ter descarregado a sua frustração, virou as costas para o cão e para as ruínas da sacristia. Ele olhou para o buraco já profundo. Vamos, enterrem isso, e cubram com essas pedras soltas para que pareça que o tempo fez o trabalho. O baú foi finalmente colocado na cova e a terra foi devolvida. Eles a compactaram com os pés, cobrindo o local com a poeira e os detritos. O coronel Dutra pegou o medalhão de prata que Inês já havia notado e o beijou rapidamente antes de guardá-lo sob a casaca, como se estivesse selando um pacto silencioso com o objeto. Era um medalhão, um objeto de valor e aparente afeto que contrastava estranhamente com a sua brutalidade. Esse medalhão se tornou o primeiro da história, um objeto de ouro e prata no pescoço de um tirano. Antes de partirem, o coronel Dutra olhou para o morro queimado e soltou uma gargalhada cruel. Que o diabo guarde este segredo e que a próxima pessoa a encontrá-lo esteja morta ou que eu mesmo a mate. O grupo montou e desceu o morro, as tochas diminuindo até se tornarem estrelas fugazes na escuridão. O cheiro de fumaça e suor se dissipou, deixando para trás apenas o cheiro de mofo e o silêncio pesado da pedra. Inês permaneceu imóvel por um longo tempo, até que o último som de ferraduras desaparecesse na cidade baixa. Só então ela soltou o ar que mal sabia ter prendido. Seu tupi, ainda gemendo, lambeu sua mão. A vingança não era um conceito que pertencesse a uma mulher paralisada, mas a justiça era um dever que transcendia as pernas. O coronel Dutra, com seu baú de ferro enterrado e seu medalhão de prata no pescoço, pensava que estava seguro.
Ele não sabia que a testemunha estava a 5 passos de distância e que a invisibilidade da viúva estava prestes a se transformar em uma arma mais afiada do que qualquer adaga. O que havia no baú? Ela não tinha ideia, mas o nervosismo do coronel Dutra em meio à turbulência política de 1848 sugeria algo mais do que um punhado de ouro. Poderia ser o motor da sua tirania, o segredo que o tornava poderoso. Aquele medalhão de prata no pescoço de Dutra, o único objeto que ele parecia valorizar, também seria a sua fraqueza. Inês lentamente rolou sua cadeira de rodas para a frente, o rangido de suas rodas de madeira sumindo no silêncio da noite. Ela parou exatamente no local onde a terra fora remexida. O medo ainda estava lá, um gelo no seu estômago, mas ele estava misturado com algo novo, algo que há muito tempo ela havia esquecido, a satisfação de ter um propósito. O coronel a ignorou, mas a viúva sabia, e esse conhecimento era agora seu poder. Ela sentiu o pó seco da terra sob seus dedos enquanto tocava o local exato do enterro. A promessa não era dele, mas dela. Dutra pagaria por ter chutado Tupi, por sua crueldade e por todos os outros atos que a cidade sussurrava. Inês não tinha pernas, mas tinha olhos e a astúcia de quem aprendeu a sobreviver no limiar do desespero. O mistério do baú e a arrogância do coronel Dutra eram agora seus, e Inês sabia que o jogo de gato e rato havia começado naquela noite fria no Morro Queimado. A manhã veio trazendo não o sol radiante do Rio de Janeiro, mas a geada rala que cobria as pedras da capela, dando-lhes uma aparência fantasmagórica e branca. Inês não dormiu. Seu corpo cansado estava imóvel em sua cama improvisada de tábuas e sacos, mas sua mente estava em um turbilhão de cálculos frios. O baú de ferro sob a terra do altar e o medalhão de prata no pescoço do coronel Firmino Dutra eram 2 nós de uma corda que, se puxada corretamente, poderia enforcar a tirania. O cheiro de mofo da sacristia, misturado com o leve odor metálico de sangue seco no flanco de Tupi, acentuava sua urgência. Ela era uma viúva de 40 anos, sem pernas e sem influência, mas o destino lhe dera um segredo que valia mais do que todas as plantações de fazenda de Dutra. A primeira coisa a fazer era examinar o local. O sol já estava alto e o ar já se tornava seco e quente, elevando a poeira das colinas circundantes. Inês moveu sua cadeira de rodas lentamente até o altar, tomando cuidado para que o rangido das rodas não fosse ouvido pelos pouquíssimos moradores dos pau a pique próximos. O local do enterro era imperceptível. Os capangas haviam feito um trabalho eficiente, cobrindo o local com pedras soltas e lixo. Para qualquer um, era apenas mais um pedaço de terra abandonada. Ela parou. O local estava frio ao toque, denso. Inês usou um pequeno ancinho de jardim, a única ferramenta que tinha para remover cuidadosamente as pedras. Embaixo, a terra estava compactada de forma antinatural. Enquanto trabalhava, ela encontrou algo que os homens de Dutra haviam perdido na pressa, um pequeno fragmento de latão, uma fivela quebrada, que talvez tivesse prendido a lona em que o baú fora embrulhado. Era um sutil, uma prova física minúscula que ligava o coronel àquele lugar. Inês escondeu o fragmento sob sua chita desbotada e o amarrou a uma das tábuas laterais da cadeira de rodas, mas a vingança não viria com uma fivela. Inês precisava saber o que o baú continha. O coronel Dutra, que vivia em meio ao luxo e à ostentação, só enterraria algo com tanto risco se fosse ilegal, perigoso ou politicamente explosivo. Algo que, se descoberto, arruinaria sua carreira em meio às turbulências políticas de 1848. Poderia ser ouro roubado, documentos de traição ao império ou talvez a lista de nomes que ele planejava eliminar. O que quer que fosse, era a chave para a sua justiça. Naquela tarde, Inês recebeu a primeira visita indesejada. Um homem alto e magro, vestido com um casaco de linho grosso, subiu o morro. Inês o reconheceu instantaneamente. Era um dos capatazes de Dutra, provavelmente Gouveia, o mesmo que rira quando Tupi foi chutado. Gouveia não estava cavando, apenas inspecionando. Inês estava escondida atrás da coluna mais grossa que restara da capela. O sol de 3 horas, denso e quente, batia sobre sua testa, fazendo-a suar sob seu lenço simples.
Se ele a visse, mesmo que por um instante, tudo estaria perdido. A presença dela invalidaria a teoria de que ela era invisível. Gouveia parou perto do altar, exatamente sobre o local do enterro. Ele acendeu um charuto, o cheiro forte de fumo de rolo pairando no ar quente. Gouveia deu um passo, examinando as pedras. Ele chutou levemente uma delas, parecendo insatisfeito. Ele estava procurando por algo, talvez por um sinal de que o local havia sido violado. A tensão era de paralisia. Inês sentiu uma pontada de ansiedade tão forte que mal conseguia respirar. Seu corpo tremia involuntariamente. Ela se lembrou da raiva fria que sentiu quando Dutra chutou Tupi. Então, Gouveia se abaixou. Inês fechou os olhos, rezando um rezar silencioso, uma prece desesperada por invisibilidade. O calor da pedra sob seus dedos, onde ela se segurava, era seu único ponto de contato com a realidade. Gouveia notou o pequeno pedaço de chita desbotada que Inês usava para cobrir a parte inferior de sua cadeira, que havia deslizado levemente no chão. Ele o pegou, avaliou-o com um olhar de desdém e o jogou de lado sem notar a cadeira de rodas atrás da coluna. Aquele pedaço de tecido, um objeto mundano, quase a denunciou. A arrogância do capataz, que nem considerou que um objeto tão pobre pudesse pertencer a alguém de valor, foi o que a salvou. Gouveia, convencido de que o local estava seguro, apagou o charuto no calcanhar e desceu o morro. O incidente com o capataz forçou Inês a aceitar uma realidade. Ela não poderia desenterrar o baú sozinha. Ela precisava de força física e, mais importante, de uma maneira de se comunicar com o mundo sem se expor. Ela precisava de um intermediário, alguém que pudesse atuar onde suas pernas não existiam. Naquela noite, sob a luz fraca de sua lamparina de azeite, que mal afastava as sombras da cabana de pau a pique, Inês começou a escrever. Sua letra, embora elegante, era firme, mostrando a educação que uma boa esposa de um comerciante, antes de sua tragédia, havia recebido. Ela escrevia em papel fino, que havia guardado para fazer promessas a Nossa Senhora, e usava tinta preta. O plano dela era um jogo de xadrez. Primeiro, ela precisava de informação. O coronel Dutra era conhecido por frequentar um salão de jogos de azar perto do porto. Ela precisava de alguém que pudesse vigiá-lo discretamente. Segundo, ela precisava de alavanca. O medalhão de prata era o objeto mais valioso que Dutra tocava com devoção. Inês lembrou-se da forma de lágrima do objeto, o que a fez pensar que talvez fosse uma lembrança de alguém perdido ou amado, uma fraqueza que ele escondia. Ela precisava descobrir o significado daquele medalhão. Ela precisava de um milagre de informação. Terceiro, e o mais perigoso, o intermediário. Inês pensou em Dona Leopoldina, uma velha benzedeira que vivia na parte baixa do morro e ocasionalmente lhe trazia comida. Leopoldina era indiscreta, mas andava por toda a cidade e tinha acesso a criados e fofoqueiros. A viúva decidiu que era um risco que ela teria que correr. Ela dobrou cuidadosamente a carta, selando-a com cera de vela. A carta continha apenas uma linha. O coronel Dutra tem um segredo enterrado no Morro Queimado. Ela daria a carta a Leopoldina, instruindo-a a entregá-la a uma figura pública conhecida por sua oposição a Dutra, o jovem advogado e jornalista abolicionista Dr. Evaristo Ribeiro. Evaristo era conhecido por sua busca por justiça, mas tinha a reputação de ser imprudente. A primeira ação real de Inês veio na manhã seguinte, quando Tupi, já um pouco melhor, farejava a terra. Inês, usando a força de seus braços, rolou sua cadeira de rodas até a casa de Leopoldina. A descida foi a parte mais perigosa. A inclinação do morro era acentuada e a poeira e o cascalho faziam as rodas de madeira escorregarem perigosamente. Era de pura adrenalidade e esforço físico. Inês agarrava-se à base da cadeira, usando a gravidade a seu favor e tentando controlar a velocidade com as mãos nos aros, queimando a pele das palmas. A cada solavanco, a cadeira de rodas parecia querer virar. Um ruído alto e seco. As tábuas do assento racharam um pouco mais. O cheiro de madeira queimada, resultado do atrito nas suas mãos, era intenso. O coração dela batia forte, um tambor apressado. Se ela caísse, o deslizamento seria fatal e seu segredo morreria com ela. Era um terror visceral.
Diferente do medo da noite passada, um medo da própria natureza. Ela controlou a cadeira com a precisão de quem conhece cada centímetro de seu instrumento de sobrevivência. Ela chegou à casa de pau a pique de Leopoldina, uma estrutura mais robusta e menos arruinada. A benzedeira estava moendo milho em um pilão, o som rítmico e constante, um som de percussão que a acalmava. Inês entregou a carta a Leopoldina, explicando que era uma promessa a ser cumprida. Leopoldina, Inês disse, sua voz rouca de desuso, você deve levar isso a Dr. Evaristo Ribeiro, o advogado da Gazeta. Diga-lhe apenas que esta carta veio de um milagre e que ele não deve revelar a origem a ninguém sob pena de grande maldição. Leopoldina, supersticiosa e gananciosa, pegou a carta e os 5 réis que Inês ofereceu como pagamento. O dinheiro era uma grande parte de suas economias, mas Inês sabia que precisava selar o acordo. E se ele perguntar de onde veio esse milagre, Inês? Leopoldina perguntou, seus olhos estreitados pela desconfiança. Diga que veio do desespero e que o remetente não tem mais pernas para andar, Inês respondeu, sua voz inexpressiva. Ele entenderá o significado. Leopoldina assentiu, seus dedos apertando o dinheiro. A viúva havia plantado a semente da informação. Agora, ela só precisava esperar para ver se Evaristo seria corajoso o suficiente para regá-la. Enquanto voltava para sua capela em ruínas, Inês sentiu o ar frio e úmido que vinha das fendas das pedras. A espera seria o seu maior inimigo, e a cada hora que passava, o coronel Dutra se tornava mais forte e mais intocável, consolidando sua posição na política. Ela mal podia esperar para ver a semente que plantara germinar. No entanto, Inês não sabia que o coronel Dutra, movido por uma paranoia crescente após a noite na capela, estava prestes a tomar uma medida drástica para proteger seu segredo. Algo estava prestes a se mover na cidade, e o movimento não era a favor da viúva. O Dr. Evaristo Ribeiro era um farol de imprudência na noite política da cidade. Jovem, de 20 e poucos anos, com um rosto angular e óculos de aro fino, ele passava os dias escrevendo editoriais inflamados contra a corrupção e a escravidão na Gazeta Imperial. Quando Leopoldina lhe entregou a carta selada, alegando que vinha de um milagre e de alguém sem pernas para andar, Evaristo viu ali a promessa de um grande furo jornalístico. Ele não era um homem de fé cega, mas a nota lacônica e o mistério por trás da remetente o intrigaram profundamente. Ele sentiu o cheiro forte de tinta e cera que emanava da carta, um contraste com o cheiro de papel velho e úmido de sua pequena redação. Evaristo não hesitou. Ele sabia que o coronel Dutra era o pivô de grande parte da agitação política, uma figura que prosperava na sombra das revoltas. A carta era a sua oportunidade de acender a tocha da justiça contra o tirano. Ele decidiu subir o Morro Queimado na noite seguinte, armado apenas com sua curiosidade e um pequeno candeeiro. Enquanto isso, Inês, a guardiã invisível, estava tensa. Ela limpava o ferimento de Tupi, que, apesar de dolorido, estava se recuperando. Ela sentia o frio da pedra da sacristia, mas o calor da vingança a mantinha em alerta. Inês tinha que ter certeza de que Evaristo fosse o homem certo e que ele não agiria de forma imprudente. O risco era duplo. Se Evaristo a delatasse, ela morreria. Se ele falhasse, o baú seria removido e sua única arma perdida para sempre. O tempo era o seu principal inimigo. Na escuridão daquela noite, com a lua escondida por nuvens espessas, Inês ouviu o barulho de passos hesitando entre as ruínas. Evaristo subiu o morro como um gato na escuridão. Ele não tinha o porte autoritário de Dutra, movia-se com a cautela do inexperiente. Inês estava atrás da coluna, sua cadeira de rodas lubrificada com óleo de coco para que não fizesse barulho. O cheiro de fumaça do candeeiro de Evaristo anunciava sua presença. Evaristo parou ao lado do altar. Ele estava procurando por algo, confuso. Ele apalpou o chão coberto de poeira e cascalho. — Quem está aí? Ele perguntou, sua voz um pouco mais alta do que o necessário, traindo o desespero e o medo. Era o da tensão. A voz de Inês não podia falhar, mas o de Evaristo quase gritou. Inês teve que agir. Ela não podia arriscar que ele fizesse mais barulho e atraísse a atenção do vigia da cidade. — Silêncio, Dr. Ribeiro!
Ela sussurrou, a voz baixa e sibilante, amplificada ligeiramente pelo eco da pedra. A promessa foi cumprida, agora cumpra a sua parte. Evaristo pulou, virando-se rapidamente, o candeeiro em suas mãos tremendo, quase se apagando. A luz fraca banhou o local e ele finalmente a viu. A silhueta da cadeira de rodas e o tecido de chita desbotada de Inês. Quem é a senhora? O que está acontecendo aqui? Evaristo gaguejou perplexo ao ver a figura imóvel. A cena era um contraste bizarro. Um advogado da cidade, bem vestido e agitado, confrontando uma viúva aleijada nas ruínas. Inês não se moveu. Eu sou a única pessoa na cidade que viu o coronel Dutra enterrar seu segredo aqui. É por isso que me chamam de o milagre do morro. Eu vejo o que ninguém mais vê. Ela então, com a precisão de um cirurgião, descreveu a cena. A noite, as tochas, o baú de ferro pesado, o local exato do enterro. E, crucialmente, ela descreveu o medalhão de prata em forma de lágrima que Dutra beijou. Ele o usa sob a casaca, Dr. Ribeiro. É o único objeto que parece valer mais do que todo o ouro que ele enterrou. Descubra o que esse medalhão significa e você terá a chave para derrubar esse tirano, para trazer a verdadeira justiça à nossa gente. Evaristo estava dividido entre o medo e a fascinação. Ele olhou para a terra dura e seca onde Inês apontava. O que está no baú? Ele perguntou, sua voz agora mais firme, o jornalista substituindo o homem assustado. Não sei, mas é explosivo. O coronel Dutra está agitado por causa da turbulência política. O que ele esconde está ligado ao seu poder. Se a senhora é a testemunha, por que não me permite desenterrá-lo agora? Inês inclinou a cabeça, a luz da lamparina de Evaristo criando sombras dramáticas em seu rosto magro. Porque se você for pego com o baú, a culpa será sua. Se o baú for removido, perdemos a alavancagem. Você precisa de algo mais forte do que a prova. Você precisa do ponto fraco dele. O medalhão é a ponta do iceberg, Dr. Ribeiro. Ele mostra a humanidade que Dutra tenta esconder. Inês explicou seu plano. Evaristo deveria usar seu acesso como jornalista. Ele deveria se aproximar de Dutra, sob o pretexto de uma entrevista ou de um pedido político, e observar o coronel buscando descobrir o significado do medalhão e a natureza exata do segredo enterrado. Ela lhe entregou o pedacinho de latão, a fivela quebrada, como prova. Guarde-o, é o seu trunfo contra qualquer capataz que tente detê-lo. É chantagem, Inês, Evaristo disse hesitante. É vingança por um cão chutado e justiça para todo um povo, Dr. Ribeiro, Inês retrucou. Se você tem o poder de derrubar um tirano, qual é o seu dever? O meu é sobreviver. O seu é agir. Evaristo considerou a mulher. Ela estava ali, sem pernas, em uma cadeira de rodas feita de madeira rústica, coberta por um chita desbotada, em um refúgio de pau a pique. Mas seus olhos brilhavam com uma astúcia fria e intelectual. Ele percebeu que essa invisibilidade a tornava a estratega perfeita. Aceito o seu plano, Evaristo finalmente disse, guardando o pedaço de latão. Mas não por vingança, por justiça. Ele se virou para sair, mas Inês o chamou. Ribeiro, o coronel Dutra está ficando paranoico. Eu o vi hoje. Ele enviou seu capataz para inspecionar o local e eu senti a poeira da sua bota aqui no ar. Ele não vai esperar. Você precisa de uma promessa minha. Se você for em busca da verdade, você pode contar com o meu silêncio. Evaristo concordou e desceu o morro. O cheiro de fumaça e a presença de Evaristo desapareceram, e Inês ficou novamente sozinha com Tupi. No dia seguinte, a paranoia de Dutra se provou mais forte. Inês estava se arrastando para buscar água em uma bica próxima quando viu, à distância, 2 novos homens subindo o morro queimado. Eles não eram capangas comuns, eram soldados uniformizados, com o ar úmido e pesado de quem serve a tal autoridade, e carregavam pás e enxadas. O coronel Dutra estava se protegendo. Ele não iria esperar que a turbulência política passasse. Ele iria remover o baú e escondê-lo em outro lugar. O tempo havia se esgotado para Inês e Evaristo. A viúva sabia que se o baú desaparecesse, seu poder desapareceria com ele. Ela se agarrou à coluna, sentindo o frio da pedra, e observou os soldados chegarem.
Se Inês quisesse ter alguma chance de justiça, ela teria que agir antes que o sol se pusesse, mas o risco de ser descoberta era agora imenso. A presença dos soldados no alto do Morro Queimado era o prenúncio da derrota. Eram 2, e eles começaram a cavar o local do sepultamento com uma eficiência militar que os capangas de Dutra não haviam demonstrado. O som metálico das pás contra a terra dura e seca era insuportável para Inês, ecoando nas ruínas da capela. Ela observava de seu esconderijo na sacristia, sentindo a impotência se transformar em um desespero frio. O cheiro de suor e terra molhada subia com o esforço dos homens. Se eles removessem o baú, a vingança de Inês se tornaria apenas um sonho amargo e a justiça continuaria a ser um conceito alienígena. Ela precisava de um ato de distração, um milagre tático para ganhar tempo. Inês procurou em sua cabana de pau a pique, sob a luz fraca da lamparina que ela havia acendido por precaução. Seu olhar caiu sobre uma pequena caixa de madeira, onde ela guardava seus poucos pertences. Dentro havia algo que ela havia preparado na noite anterior, prevendo a paranoia de Dutra. Um punhado de cinzas do grande incêndio da capela, misturado com um pouco de pólvora que ela havia obtido de um comerciante de fogos de artifício. Era sutil, a pólvora, um resquício das celebrações imperiais. O cheiro forte de enxofre era notável. Inês rolou sua cadeira de rodas para a parte de trás das ruínas, a mais distante dos soldados, em um de pura estratégia. O atrito das rodas de madeira contra o chão de cascalho era quase inaudível, coberto pelo som constante da escavação. Ela parou perto de um buraco na parede que dava para a encosta do morro. Tupi, o cão, sentindo a tensão, estava ao seu lado, rosnando baixo. "Fique quieto, meu Tupi, a sua vingança está próxima", ela sussurrou, acariciando o pelo do cão que ainda estava machucado. Com a precisão de um atirador, Inês usou um galho seco para jogar o punhado de pólvora e cinzas no buraco, onde o vento levaria a fumaça para a direção dos soldados. Então, ela usou um fósforo para acender a pequena mistura. Não foi uma explosão, mas uma fumaça densa e preta, com um som sibilante de enxofre que subiu rapidamente. O cheiro de fumaça e pólvora era forte, carregado pela brisa úmida que soprava do oceano. Os soldados pararam de cavar. "O que é esse cheiro?" um deles perguntou, tossindo. "Pólvora? Parece fumaça de tiro", disse o outro, assustado. "E se houver bandidos no morro?" O da paranoia fez o seu trabalho. O coronel Dutra era conhecido por ser cruel, mas também por ser alvo de seus próprios inimigos políticos. Os soldados hesitaram. Eles não estavam ali para enfrentar uma emboscada, mas para cavar. O medo de uma revolta, a turbulência política da época, era o seu maior inimigo. Inês ganhou um minuto precioso. Ela voltou para a sacristia, o mais rápido que pôde. No exato momento em que os soldados olhavam para o morro, confusos e assustados, Inês viu uma figura conhecida subindo apressadamente a encosta oposta. Era Evaristo. Ele havia corrido. Evaristo não tinha tempo para sutilezas. Ele correu em direção a Inês, ofegante. O calor do exercício era visível em seu rosto, suado e coberto de poeira. "Eu o encontrei, Inês. O medalhão, aquele medalhão de prata é a chave." Evaristo sussurrou agachado ao lado de sua cadeira. "Eu subornei uma velha copeira na fazenda de Dutra. O medalhão pertencia à sua irmã. Ele a matou. Acidentalmente, mas matou. Ela era a única pessoa que o amava, e ele a matou por causa de um segredo que ela descobriu. O baú é onde ele escondeu os documentos que a incriminavam e que garantiam a sua própria impunidade." Inês sentiu um arrepio frio percorrer sua espinha. O coronel Dutra não era apenas um tirano. Ele era um assassino atormentado, e o medalhão era o seu pecado, o seu emocional que agora se tornava uma arma letal. A informação era o que ela precisava para a sua vingança. "O que faremos?" Evaristo perguntou, olhando para os soldados que estavam prestes a retomar a escavação. "Eles vão tirar o baú em minutos. Você não vai deixá-los tirá-lo", Inês disse com uma voz de aço. "Você vai agir como um jornalista, Dr. Ribeiro. Você tem a fivela de latão. Você tem a sua prova." Ela instruiu Evaristo rapidamente, usando a invisibilidade dela como base para o plano. "Diga que você está aqui para cobrir a história das relíquias profanadas da capela, a mando da Gazeta.
Diga que a prefeitura está interessada em restaurar o local. Use a sua autoridade moral. Dutra não pode dar ordens diretas aos soldados sobre um assunto que parece ser um milagre religioso. A turbulência política exige cautela, e Dutra não pode arriscar uma nova polêmica que o ligue à profanação. Evaristo respirou fundo. Ele era um homem de palavras, não de ação. O medo estava em seus olhos, mas a busca por justiça o impulsionou. Este era o de coragem civil. Evaristo saiu de trás das ruínas e caminhou resolutamente em direção aos soldados. "Pare aí!" Evaristo gritou, sua voz falhando um pouco no início, mas se recuperando com o calor da indignação. "O que vocês pensam que estão fazendo? Este local está sob a jurisdição da Santa Casa de Misericórdia. Eu sou o Dr. Evaristo Ribeiro da Gazeta Imperial e estou aqui para documentar a profanação do Coronel Dutra." Os soldados, pegos de surpresa, pararam de cavar. Eles se olharam confusos. "Não recebemos ordens para parar", disse o primeiro soldado, um homem jovem com o rosto vermelho pelo esforço. "A ordem para cavar veio do Coronel Dutra, por acaso?" Evaristo perguntou, aproximando-se da beira do buraco. O segundo soldado hesitou. "Não é da sua conta, senhor. Saia daqui." "É da minha conta quando envolvem a honra da igreja e os segredos políticos do Coronel Dutra." Evaristo estava blefando, mas sua ousadia era contagiante. "Eu tenho provas de que o Coronel Dutra está usando o desespero do povo para esconder seus crimes. Querem que seus nomes sejam associados à profanação de um lugar sagrado em meio a essa guerra civil que ele está fomentando?" Evaristo então tirou a fivela de latão, o da prova física, e a exibiu dramaticamente. Esta fivela é a prova da ligação do Coronel Dutra com a noite em que ele enterrou algo aqui, algo que não é honroso. Eu sei o que está neste baú, e se vocês o removerem, estarão assinando a sentença de morte política de Dutra e a sua própria. O primeiro soldado, mais velho e mais cauteloso, abaixou a pá. Ele sentiu o peso das turbulências políticas. "Nós não queremos problemas, senhor. Somos apenas cumpridores de ordens." "Então reportem a Dutra que a imprensa está aqui e que vocês pararam de cavar para evitar um escândalo." Evaristo ordenou. "Digam a ele que o milagre do Morro Queimado está sendo investigado." Os soldados se entreolharam, incertos. Eles sabiam que a fúria de Dutra era terrível, mas um escândalo no jornal era pior para a reputação de um coronel que lutava pelo poder. Eles concordaram em se retirar, deixando o buraco e as pás para trás, e desceram o morro apressadamente. Inês observava a cena, sentindo o calor da vitória subir em seu peito. Evaristo havia agido com uma coragem que ela não esperava. A invisibilidade de Inês permitiu que Evaristo fosse o ator principal naquele de confronto. Evaristo voltou para Inês exausto. "Nós ganhamos tempo, mas ele voltará. Precisamos daquele baú agora." Inês olhou para o céu. O sol estava se pondo e a escuridão voltava para cobrir o morro. "Nós não o removemos, Dr. Ribeiro. Nós o protegemos. Você descobriu o segredo do medalhão de prata e o crime de vingança de Dutra contra sua própria irmã. Agora nós o usaremos." Ela pegou um pedaço de carvão e um papel velho, uma promessa escrita pela metade. "Escreva: envie esta nota a Dutra imediatamente. Diga-lhe que o milagre do morro sabe de seu crime, que ele matou sua irmã, e que o segredo está no baú de ferro enterrado sob o altar." "Isso é chantagem", Evaristo protestou. "É a única justiça que uma viúva aleijada e um jornalista inexperiente podem conseguir contra um coronel", Inês retrucou. "Peça a ele que retire seus homens do Morro Queimado e, como prova de sua boa-fé, que ele envie 500 mil réis para as obras de caridade da Santa Casa de Misericórdia. Ou então o Gazeta saberá sobre o medalhão e a irmã." Evaristo, engolindo em seco, pegou a pena. A escalada havia se completado, de testemunha silenciosa à arquiteta de chantagem contra o tirano. Inês sorriu. O Coronel Dutra, o homem que a chutou e a ignorou, estava prestes a receber uma lição da invisibilidade. O jogo de gato e rato havia chegado a um ponto de virada perigoso. A viúva só precisava garantir que o coronel não a encontrasse antes que o dinheiro e a liberdade chegassem. O Coronel Dutra recebeu a nota no dia seguinte, em sua opulenta fazenda nos arredores da cidade. O mensageiro, um rapaz assustado, entregou o papel a um dos capatazes, que o levou diretamente ao patrão.
Dutra estava à mesa, examinando mapas políticos e sentindo o cheiro forte de café fresco e charutos caros. Ele estava furioso com a notícia de que a Gazeta Imperial havia interferido na escavação do Morro Queimado, atrasando a remoção de seu segredo. Ao ler a nota, que mencionava especificamente o medalhão de prata e o nome de sua irmã morta, o rosto de Dutra ficou branco como a geada que às vezes cobria o morro. O desespero e a raiva se misturaram em seus olhos, uma tempestade silenciosa. O coronel atirou o mapa para o chão. O medalhão de prata era, de fato, a sua fraqueza. Ele era uma lembrança constante do seu crime, uma mancha em sua alma que ele carregava sob a casaca, o único que o ligava à humanidade. O baú de ferro continha não apenas documentos, mas também evidências que, se reveladas, o fariam cair do poder e enfrentar o julgamento por assassinato, mesmo que acidental, de sua irmã. Ele sabia que Evaristo Ribeiro, o jornalista, era o executor, mas a mente por trás do plano não podia ser dele. A nota era muito precisa, muito bem informada sobre o segredo do medalhão. Um milagre, ele sussurrou para si mesmo, lembrando-se da frase na nota de Inês. Um fantasma. Quem diabos é essa pessoa que sabe de tudo e não pode ser encontrada? O coronel Dutra era um homem de ação e brutalidade, não de reflexão. A vingança era seu idioma. Sua primeira reação foi subir o Morro Queimado e matar o mensageiro, o advogado e quem mais estivesse lá. Mas Inês, em sua invisibilidade, havia previsto isso. A nota não exigia a remoção do baú, mas pedia o resgate em nome da caridade. Isso lhe dava uma aparência de justiça, tornando o ataque de Dutra puramente motivado pela crueldade. Além disso, se ele atacasse Evaristo, confirmaria a ligação entre o baú e seu crime, o que seria o mesmo que se condenar. Dutra não tinha escolha. Ele precisava comprar tempo, ele precisava garantir o silêncio do fantasma. Ele deu ordens a seu capataz para preparar o resgate. 500 mil réis era uma quantia alta, mas valia o preço da sua liberdade e ambição política. Enquanto isso, no Morro Queimado, Inês e Evaristo estavam tensos. Inês, sentindo a poeira e o calor do dia no rosto, sabia que Dutra poderia enviar um assassino em vez do dinheiro. Ele não vai arriscar. Não agora, Inês disse com uma certeza fria. A turbulência política o torna cauteloso. Ele precisa parecer honorável. Ele pagará a promessa, Dr. Ribeiro, mas ele não vai parar de procurar por nós. Eles esperaram, escondidos na cabana de pau a pique. O tempo era seco e pesado. Inês podia ouvir o som de percussão de tambores distantes na cidade, provavelmente de manifestações políticas, um lembrete constante da fragilidade da paz. Horas depois, uma carroça simples subiu o morro. Não era o coronel Dutra, mas sim Gouveia, o capataz que chutara Tupi e outro homem. Eles pararam no pé da capela. Gouveia gritou. O coronel Dutra enviou isto para a Santa Casa de Misericórdia como prova de sua piedade. Se houver um de vocês aqui, peguem. O capataz atirou uma pequena bolsa de couro para o chão e, sem esperar, desceu o morro rapidamente. Inês e Evaristo trocaram olhares. A chantagem funcionara. Evaristo correu, pegou a bolsa e voltou correndo para a cabana. O cheiro forte de couro e a sensação do peso das moedas eram a prova tátil da vitória de Inês. Eles contaram o dinheiro. 500 mil réis, exato. A justiça de Inês não era cega, era calculista. O que faremos agora? Evaristo perguntou, a emoção da vitória misturada com o medo. Você vai levar o dinheiro para o doutor. Evaristo Ribeiro, para que ele o entregue à Santa Casa, Inês disse, sorrindo de leve. Evaristo a encarou. Eu sou o Dr. Evaristo Ribeiro. Você é o jornalista que Dutra espera que seja, Inês corrigiu. O Dr. Evaristo Ribeiro que entregará o dinheiro e dará a Dutra uma falsa sensação de segurança. Você, como jornalista, dará a notícia no Gazeta. Diga que o coronel Dutra, movido pela sua fé, fez uma grande doação pedindo silêncio sobre o assunto porque ele não busca glória, mas penitência. Evaristo entendeu da estratégia. A invisibilidade de Inês permitia que Dutra vivesse em uma realidade falsa. E quanto a você? Evaristo perguntou, olhando para o chita desbotada de Inês. O coronel sabe que o fantasma está aqui no morro. Ele não vai desistir. Eu tenho o meu segredo e o meu milagre, Inês respondeu. Enquanto o baú de ferro estiver sob o altar, eu terei poder.
Vá agora, sua vida depende disso. Evaristo partiu, levando o dinheiro e a notícia para a cidade. Inês ficou sozinha com Tupi, ouvindo o frio da noite descer. Ela sentia o desespero de Dutra no ar, misturado com o cheiro de mofo da sacristia. Naquela noite o coronel Dutra estava inquieto. Ele havia sido chantageado por um fantasma. Sua vingança não estava completa. Aquele maldito baú! Ele praguejou batendo na mesa. Eu o quero fora de lá. Agora, não me importo com a imprensa. Quero esse segredo fora do Morro Queimado. Ele deu uma ordem severa ao seu capataz. Gouveia deveria subir o morro na manhã seguinte, com ordens de remover o baú e de queimar a cabana de pau a pique ao lado da capela, a fim de destruir qualquer prova ou esconderijo. O da vingança de Dutra estava prestes a germinar e Inês, em sua invisibilidade, estava na mira. Inês, porém, já esperava por isso. Ela havia dado a Evaristo a nota de resgate, mas havia deixado uma pequena pista em seu próprio esconderijo, uma promessa silenciosa para si mesma. O jogo havia mudado e o coronel Dutra havia caído na armadilha da sua própria fúria. A manhã chegou com um calor intenso e a ameaça de violência pairando sobre o Morro Queimado. Inês estava alerta. Ela havia passado a noite preparando a sua única defesa. Ela usou o resto da pólvora e cinzas, misturando-o com pedaços de vidro quebrados e agulhas enferrujadas, e espalhou a mistura estrategicamente ao redor da entrada da capela e do caminho que levava ao seu esconderijo de pau a pique. Ela não podia lutar fisicamente, mas podia garantir que a dor fosse um impedimento. O cheiro forte de metal enferrujado e terra seca era evidente. O coronel Dutra enviou Gouveia e um grupo de 3 outros capatazes, todos homens brutos e impacientes. Eles subiram o morro não com pás, mas com machados e tochas improvisadas. Dutra não queria apenas o baú, ele queria a vingança. Inês ouviu o barulho de suas botas no cascalho. Eles eram barulhentos, confiantes na impunidade, mas a turbulência política da cidade tornava Dutra irracionalmente brutal. Gouveia, com o rosto franzido pela raiva da noite anterior, apontou diretamente para a cabana de Inês. Primeiro, a toca do rato. Queimem essa porcaria de pau a pique. O coronel quer que tudo que possa esconder aquele segredo vire poeira. O do perigo físico estava ativado, a destruição iminente do seu único refúgio. Os capatazes se separaram. Um deles foi em direção à cabana, enquanto Gouveia e os outros 2 se dirigiram ao altar. O homem que se aproximou da cabana pisou na mistura de pólvora, vidro e agulhas que Inês havia colocado. Ele soltou um grito de dor, alto e rouco, e caiu, chutando a tocha para longe. O som sibilante de desespero e o cheiro de carne queimada eram evidentes. Gouveia e os outros olharam para trás surpresos. — O que foi isso, Teodoro? Gouveia gritou. — Armadilha, agulhas e vidro, está cheio de vidro. O capataz ferido gritou. Gouveia parou. Ele era um homem prático, e a ideia de uma armadilha o fez hesitar. Ele olhou para as ruínas da capela e para a figura invisível que ele sabia estar ali. — Maldito fantasma, não me importo. Tragam o baú, depois queimaremos a toca. Gouveia rosnou, voltando para o altar. Eles começaram a cavar com violência. O som era ensurdecedor. Inês sabia que tinha apenas minutos. Ela tinha que usar a sua última arma, o mais sutil que havia plantado na noite anterior, um milagre de previsão. Enquanto Evaristo estava em sua cabana, Inês havia escrito mais uma nota, usando as cinzas de seu fogão a lenha misturadas com água para criar uma tinta imperceptível. Essa nota estava na base da cadeira de rodas de Inês, dobrada e encoberta por um pedaço de seu chita desbotada. A vingança não seria dela, mas do sistema de justiça que Dutra achava que podia ignorar. O coronel Dutra, em sua paranoia, havia enviado mais do que Gouveia. Ele estava subindo o morro montado a cavalo, acompanhado por um único guarda para garantir que o trabalho fosse feito. O barulho do cavalo se aproximando era um de adrenalina. Inês rolou sua cadeira de rodas para fora de seu esconderijo, diretamente para o meio do altar em ruínas. Ela se posicionou exatamente sobre o baú de ferro enterrado. Sua chita desbotada e sua figura frágil eram um contraste dramático com as pedras escuras. Tupi, sentindo a intenção de sua dona, se aninhou sob sua cadeira, rosnando baixo.
O coronel Dutra chegou primeiro, parando seu cavalo, cuja respiração úmida e ofegante ecoava. Ele viu Gouveia e os capatazes cavando, e viu Inês, a viúva aleijada, no meio. Dutra desceu do cavalo, furioso. Ele estava suando sob sua casaca militar. Seus olhos estavam fixos em Inês. Ele não a tinha notado antes, e agora ela estava diretamente sobre o seu segredo. Você é o fantasma, a bruxa aleijada, Dutra gritou apontando para ela. Você, a vagabunda que chantageou um coronel. Ele ignorou os capatazes e foi em direção a ela. Ele estava cego pela raiva. Inês não se moveu. Ela olhou diretamente para o medalhão de prata que Dutra usava sob a casaca, o plant da sua fraqueza. O milagre do morro sabe do seu crime, Dutra, Inês disse, sua voz fraca, mas carregada de autoridade moral. Eu vi você matar a sua irmã. Eu vi você enterrar a prova. Eu sei que o baú contém o seu desespero e a sua covardia. Dutra parou a 1 metro dela. Ele levantou a mão pronto para atacá-la. Você vai pagar por isso, sua mendiga. Ninguém se mete nos meus segredos. Ele deu um passo, mas antes que pudesse alcançá-la, um grupo de homens bem vestidos, liderados por Evaristo, chegou rapidamente ao cume do morro, acompanhados por 2 oficiais de polícia com uniformes impecáveis. Evaristo estava ofegante, mas triunfante. O coronel Dutra, ouvindo o barulho e vendo a presença da polícia e de Evaristo, parou. Evaristo não perdeu tempo. Ele apontou para Inês e para o buraco aberto. Coronel Dutra, o que está fazendo? A Santa Casa de Misericórdia recebeu a sua generosa promessa e agora a Gazeta vem para documentar o local onde a sua penitência começou. Dutra estava em uma armadilha. Ele não podia atacar Inês na presença da polícia e da imprensa. O oficial de polícia se aproximou. Coronel Dutra, o que está acontecendo aqui? Recebemos uma denúncia de profanação de cemitério. Dutra tentou se recuperar. É um mal-entendido. Eu vim apenas retirar o lixo que esses vagabundos deixaram. Esta mulher é uma bruxa que me chantageou. Ela o chantageou para obter dinheiro para a caridade, coronel? Evaristo perguntou sorrindo de leve. Uma ação moralmente ambígua, mas com um resultado nobre. A verdadeira questão é, o que está sendo desenterrado aqui? Inês estendeu a mão que havia permanecido escondida em suas vestes. Ela puxou a ponta do papel que estava presa à sua cadeira de rodas, revelando a nota escrita com cinzas. Ela apontou para o papel, que agora continha uma pequena mensagem que Evaristo reconheceu, o nome da irmã de Dutra e a palavra assassinato. Era uma promessa que Inês havia feito a si mesma, revelada no momento exato. O coronel Dutra, vendo que Evaristo estava olhando para a nota, sentiu-se completamente encurralado. Ele era um homem de ação impulsiva. Em um acesso de fúria cega, ele correu para a cadeira de rodas de Inês, agarrou a ponta da cadeira e a jogou para o lado, para que ela caísse no buraco do baú. O final. O som alto da madeira da cadeira de rodas se quebrando contra a pedra foi ensurdecedor. Dutra estava cego pela vingança. Ele pulou no buraco, pronto para pegar o baú de ferro e fugir. No entanto, o coronel Dutra não sabia que Evaristo tinha um plano de contingência, um milagre de última hora. Evaristo havia subornado um dos soldados da Cidade Baixa para que ele ficasse de guarda na fazenda de Dutra e acionasse a polícia no caso de uma emergência. A queda de Dutra foi a sua perdição. Enquanto ele estava no buraco tentando pegar o baú, Evaristo e os policiais correram para o buraco. O coronel Dutra foi pego em flagrante com o baú em suas mãos. A justiça havia triunfado, não pela força, mas pela astúcia de uma viúva invisível. Inês, apesar da dor e da cadeira quebrada, estava intacta, apoiada contra a coluna da capela. Ela sorriu friamente. O coronel Dutra, o homem que a chutou e a ignorou, estava preso em seu próprio segredo.